volta ao vivo, direto do Templo Sede, na Assembleia de Deus em Governador Valadares. Por problemas de cobertura do sinal da operadora, a transmissão foi interrompida e estamos aqui cumprindo o papel de informar, de mostrar o que está acontecendo na Assembleia de Deus em Governador Valadares. Uma manifestação popular, uma manifestação dos membros, não aceitando a imposição por intermédio de uma liminar. A diretoria, o pastor Vanderlei, nada falou, acatou tranquilamente a decisão, mas os membros se manifestam com vigor, dizendo que não aceita essa decisão. De forma democrática, espontânea, as pessoas estão expressando o seu sentimento em face da imposição, uma vez que esta igreja reuniu por várias vezes para decidir o futuro dessa instituição. E o que está acontecendo aqui é uma manifestação dos membros, da membresia, que são aqueles que trabalham, que sustentam, que dão dízimo, oferta e propicia a manutenção desta obra. Então você pode acompanhar no vídeo. Não se trata de um movimento de uma pessoa, mas é o movimento de uma igreja que não é uma igreja alienada, uma igreja que está debaixo de um estado de plena democracia, com liberdade de expressão, e eles expressam. É triste que tenha chegado a esse ponto. É triste que não tenha se resolvido de outra forma, de outra maneira. Mas, infelizmente, foi o caminho escolhido. Meu papel é apenas de mostrar. Não estou manipulando nenhuma imagem. Estou ao vivo do Templo Sede na Assembleia de Deus em Valadares, mostrando o que está acontecendo aqui. Isso aqui, meu amado, é uma coisa que eu confesso no início da transmissão. Eu não sabia que iria ocorrer, sabia da insatisfação das pessoas, dos membros, que estavam de fato insatisfeitos, não concordando, porque a Constituição reconhece que a igreja ela é soberana, ela tem estatutos, ela tem uma diretoria eleita. E essa diretoria, esse estatuto foi atropelado por várias vezes. Então, esta foi a forma que as pessoas encontraram de se fazerem ouvidas. Porque dizer não para um advogado, dizer não para o advogado de defesa que esteve lá no fórum é fácil. Agora eu quero ver dizer não para toda essa multidão que aqui está. Vamos prosseguir. Ali, pastor Salatiel tentando falar. Mas a igreja disse não. A justiça te escolheu, mas a igreja disse não. A justiça te escolheu, mas a igreja disse não. A justiça te escolheu, mas a igreja disse não. 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 A justiça te escolheu, mas a igreja disse não. A justiça te escolheu, mas a igreja disse não. Cenas tristes. Não era o lugar mais apropriado de acontecer esse episódio, mas só quem é membro desta igreja sabe o que esta igreja vem aguentando nos últimos 2 anos.
imposições, ditadura, arbitrariedade, mandos e desmandos. Chega uma hora que a represa estoura e as pessoas estão aqui expressando publicamente, de forma ordenada, sem briga, sem agressão física, a sua vontade. Tô querendo é 9 horas para nós ir embora. Ali está o pastor Vanderlei, pastor Salatiel, me desculpe. Pastor que foi afastado no dia 1º de abril, e ao seu lado o seu advogado, Gesinei, que no processo se apresentou como sendo advogado da igreja. E não é advogado constituído pela igreja. Ele foi um advogado constituído para defender os direitos e interesses do seu cliente Salatiel. Ele está dizendo que é o pastor. E os membros dizem que não é, que não aceitam. Esta é a situação. Cenas lamentáveis ocorridas aqui no templo da Assembleia de Deus em Governador Valadares, templo sede. Toda a sociedade, o Brasil e o mundo, veja aí, as pessoas que não aceitam a liderança do pastor Salatiel. A AGE é a Assembleia Geral Extraordinária, onde a igreja e o campo será convocado para decidir mais uma vez, pela terceira vez, a vontade de ter o pastor como presidente, o pastor Vanderlei. Quem apoia
clima tenso, os membros se manifestando. Clima tenso. Ali é o centro, o pastor Salatiel, que se encontra afastado pelo ministério. Ao fundo, a secretária do deputado Mourão, doutor Evandro, delegado de Polícia Civil, cenas tristes, cenas lamentáveis, mas não houve outra opção. Tá ao vivo? Trata-se de uma manifestação pública do povo, da membresia, pessoas vindo de vários lugares e regiões do campo das Assembleias de Deus em Valadares. Esta igreja lutou 2 anos para que não chegasse a esse ponto. Foram 2 anos. A igreja orando, a igreja lutando para não chegar a esse ponto. A igreja te escolheu, pastor Vanderlei, 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 a igreja te escolheu. Desculpa pela situação. A igreja te escolheu. E aí continua ainda o movimento. Não sabemos que hora que vai parar, se vai continuar. A polícia já esteve até o local. A polícia não verificou que nada estava fora da normalidade, porque ninguém está brigando, agredindo. A igreja está se manifestando pacificamente. A polícia militar já esteve no local. Ali um delegado federal, o delegado da Polícia Civil, doutor Evandro, está ali em cima no altar. Esteve aqui o deputado federal Leonardo Monteiro, está lá em cima no altar a secretária do deputado Mourão. E não sabemos como essa situação vai findar. Para você que está em casa, esse Isaías que está gritando se refere a alguém que está ali no altar, que veio do Espírito Santo e é o que os irmãos entendem.
estão revoltados porque ele está como que pleiteando um cargo, uma posição, uma renda, pastorear alguma igreja. E a igreja não reconhece a legitimidade da presença dele ali no altar. Ele não é pertencente a esse ministério. Daí a razão da insatisfação da membresia. Aí as manifestações dos membros. É uma situação difícil, mas apesar do atrito, não houve aqui agressão física. Esse é o Mauro. A polícia esteve no local, Presbítero Mauro. certificou que não há nada que justificasse a presença da polícia. A polícia não veio, não. A polícia não apoiou, não. Salatiel, não. E a polícia se retirou, porque percebeu que o assunto aqui envolve a vontade dos membros. Não é um assunto de polícia, é um assunto da igreja. Ridícula, ridícula. Mais alguma Queremos o Salatiel por direito. E as pessoas se manifestando. Favorável ao pastor Salatiel, começa a orar e o grupo, a maioria absoluta, começa a se manifestar, considerando como um ato de afronta, como um ato de hipocrisia. Estamos ao vivo. O tempo das Assembleias de Deus em Governador Valadares. Isso tudo está ocorrendo por causa de uma liminar. E agora estão gritando o nome da igreja quadrangular, porque está ali alguém que já foi desse ministério e hoje está na igreja quadrangular. Ele foi excluído do ministério porque a igreja na qual ele pastoreava, no campo de Valadares, ele não reconheceu a liderança, a autoridade da diretoria. E ele se retirou após um processo interno administrativo e hoje encontra-se pastoreando uma igreja quadrangular. E a presença dele aqui gera incômodo às pessoas que são nesta igreja. E as pessoas gritam que secou a fonte, se referindo aos vários desvios de dinheiro que ocorreram nessa instituição ao longo de muito tempo comprovado. A fonte secou, 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 chama Dilma, a fonte secou, bando de puxa-saco, a
diante desse episódio, os membros estão solicitando a presença da juíza Dilma, que deu a liminar para que o pastor Salatiel voltasse. Um outro juiz, aqui em Valadares, doutor Lupress, ele deu um outro parecer. Então, as pessoas estão questionando a presença da excelentíssima juíza Dilma, que impetrou essa liminar e deixou toda esta membresia insatisfeita. Estes são os que puderam chegar a Valadares. Mas nesse exato momento, pelas redes sociais, existem muitos outros membros pertencentes a essa instituição que estão sabendo, estão se manifestando. É uma repercussão, é um evento de repercussão internacional. Não está retido somente a cidade de Valadares, mas fora de Valadares, o estado de Minas Gerais, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Inglaterra, onde temos os membros da nossa igreja. É triste a situação. Não é uma cena bonita de se ver dentro de uma igreja. Mas o que se questiona, haveria outra maneira, outra forma, outra opção. O pastor Vanderlei não se manifestou e nem o pode, caso ele se manifeste, pedindo à multidão que se cale, se silencie, pode ser arrolado no processo como que foi ele quem instigou essa situação. E ele continua permanecido ali sentado, sem nada a fazer e um tanto que também é assustado. Eu particularmente estou assustado com essa situação, porque eu não sabia do teor dessa manifestação. Eu sabia da insatisfação, mas não o teor dessa insatisfação, dessa manifestação. Estão gritando o nome de um obreiro que esteve no começo ao lado da diretoria do pastor Vanderlei, tocando aquele instrumento nos cultos, e por razões de escolha pessoal, que ele tem o direito de fazer escolha, ele passou para o lado do pastor Salatiel, se posicionou. E agora os membros estão manifestando contra a atitude dele, chamando de Judas, lembrando um episódio na Bíblia em que Judas traiu o seu mestre. Estou aqui direto do templo da Assembleia de Deus em Governador Valadares. Não sabemos ainda qual será o desfecho desse episódio. Fato é que a polícia militar já esteve aqui e não compreendeu que estivesse acontecendo algo fora da normalidade, algo contra a segurança e a vida das pessoas. Não tem ninguém aqui agredindo ninguém, conforme você pode acompanhar nas imagens. Não se trata de um ato de agressão física, se trata de um ato popular, um ato legítimo da manifestação de pessoas que são membros dessa instituição, que patrocinam, pagam, dão seus dízimos e as suas ofertas e que querem ser ouvidas. Seria oportuno que os magistrados estivessem aqui para ouvir a voz das pessoas, o que elas pensam acerca disso. Há um grupo do lado de lá que eu vou mostrar que apoia o pastor Salatiel. É um grupo mais resumido, mas é um grupo que o apoia. Mas do outro lado, quase que absoluto, uma igreja de membros que se manifestam não reconhecendo a legitimidade da liderança dele. Que por intermédio de uma liminar, essa multidão está dizendo que ele não vai conquistar o respeito e o cargo de liderança que lhe foi confiado até 2 anos atrás. Então as pessoas estão se manifestando.
Alguém pode assistir de casa e ficar escandalizado, eu também ficaria assustado se eu não estivesse inteirado do contexto dos fatos. Eu, particularmente, tem 2 anos que eu venho acompanhando essa situação, já fiz alguns vídeos mostrando os mandos e desmandos, e agora as pessoas decidiram se manifestar publicamente e expor a opinião delas, porque elas não foram ouvidas, a voz delas não foram ouvidas no fórum, no tribunal. Ali havia um advogado de defesa, o advogado de acusação e ali os 2 que pleiteavam a causa. Talvez o magistrado não tivesse uma dimensão exata do interesse popular, da insatisfação das pessoas aqui. Mais manifestações estão ocorrendo aqui. Mas até agora está tudo transcorrendo dentro da normalidade. Não está havendo nenhuma agressão física, ninguém foi agredido aqui. O que está havendo aqui é choque de ideias. Pessoas que pensam diferente, pessoas que se posicionam de forma diferente diante de uma liminar. Para alguns, parece que liminar é a coisa mais normal, mas para a maioria absoluta, liminar não é uma coisa muito normal para impor uma autoridade eclesiástica. É o caminho que é estabelecido por essa instituição. É o caminho que passa pelo arrependimento, é o caminho que passa pelo corpo de obreiros e, infelizmente, aquele que deseja voltar a ser o líder, ele não passou por esse caminho. Ele cortou o atalho, se valendo de uma liminar, acreditando que todas estas pessoas que aqui estão iriam se curvar ante a ordem judicial. A diretoria respeitou, o pastor Vanderlei respeitou a decisão da liminar. Porém, a membresia está se manifestando, dizendo que não aceita a liderança, que não aceita esta imposição. O que eles estão pedindo é que eles sejam ouvidos, porque eles são a parte mais interessada nessa questão. E eles não foram ouvidos. E eles estão aqui dizendo ao Brasil, Minas Gerais, Valadares e ao mundo: queremos ser ouvidos, não concordamos com essa decisão imposta por intermédio de uma liminar. Há esse clima aqui de instabilidade. E não é de agora, tem 2 anos que está durando esse episódio. São cenas talvez que a comunidade evangélica, a comunidade cristã talvez não está habituada a ver uma manifestação dentro da igreja, mas ela está ocorrendo dentro da igreja de forma pacífica, que a polícia já esteve aqui no local, autoridades ali militares, policiais militares à paisana, que servem essa corporação que é muito amada, respeitada aqui por essa instituição. Ali também eu observei um delegado da Polícia Civil, que também está ali no altar, acompanhando o andamento aqui. Porque se as coisas fugirem da normalidade e a vida, a segurança, a integridade de alguém estiver em risco, eles irão intervir. A polícia vai retornar a esse lugar. Mas até agora, essa manifestação está dentro da sua legitimidade. Estou aqui cumprindo com o meu papel de informar, deixar as pessoas saber o que está acontecendo, que as pessoas tirem as suas conclusões. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que Deus tenha misericórdia do seu povo.
grupo aqui é o grupo que apoia o pastor Salatiel, que está ao lado do pastor Salatiel. E em contrapartida, 95% ou mais das pessoas presentes não apoiam, não reconhecem e não aceitam a liderança dele enquanto pastor presidente desse campo. As pessoas estão dizendo que não reconhecem a legitimidade para ele exercer essa função. E aí algumas manifestações, expressões, pessoas democraticamente falando aquilo que querem falar, aquilo que pensam acerca desse episódio. É um clima tumultuado aqui. Com certeza está dando uma repercussão muito grande nas redes sociais, no Brasil e fora do Brasil. Mas são cenas reais, direto do templo da Assembleia de Deus em Governador Valadares. E qual vai ser o desfecho disso tudo? Não sabemos. Será que a justiça vai decretar uma liminar para cada pessoa aqui? Vai decretar a prisão de cada pessoa aqui? Ou a justiça vai repensar? Será que todos que aqui estão são pertencentes a uma quadrilha, como sugere o membro aqui da igreja? Não. O irmão está dizendo, fora a quadrilha. Fora a quadrilha, é o que está dizendo o irmão, membro dessa instituição. E aqui, as pessoas, o advogado, o pastor Salatiel, aqui o advogado Marcos de Brito, que esteve junto à juíza, fazendo a petição. Do lado de cá também outras pessoas, obreiros desse campo de Valadares. Temos aqui autoridades, a polícia militar, como eu disse, já esteve aqui. E ela não viu nada que configurasse como baderna, agressão ou desordem. O que está acontecendo aqui é a manifestação dos membros legítimos, porque é assegurado pela Constituição o direito de liberdade de expressão. E isto é o que eles estão fazendo, expressando a sua opinião. Não é crime expressar a sua opinião nesse país. E fundamentado na Constituição, na liberdade de expressão, as pessoas estão dizendo que não reconhecem a liderança do pastor Salatiel. Isso já foi feito em várias situações, em várias AGE, em vários momentos, mas sempre por intermédio de uma liminar, de uma manobra jurídica. Ele tentava voltar novamente à liderança dessa instituição. E agora chegou um ponto que todo mundo está dizendo basta, que não aceita mais esta situação. O dilema agora é: eu vou tentar traduzir para você que está em casa o que está acontecendo aqui. O grupo que apoia o pastor Salatiel está esperando esta maioria absoluta desistir, voltar para os seus lares, para que eles possam dar a ele a posse como pastor presidente. A demora em parar ou a relutância em sair é porque eles acreditam
que na ausência desta igreja, desta membresia que está se manifestando, retornando para seus lares, eles darão continuidade ao culto e estarão empossando o pastor Salatiel. E depois apresentar a justiça que ele foi empossado diante da igreja. E ninguém retira o pé daqui até que essa situação se resolva. Se tiver aí algum magistrado, algum juiz, uma autoridade que possa vir a esse local para resolver essa situação, venha aqui, a Igreja Templo Sede da Assembleia de Deus. Há dois grupos, esse grupo não vai embora, esse grupo vai permanecer aqui, até que a voz deles seja ouvida, já está sendo ouvida, através das redes sociais, talvez de uma forma inusitada, não corriqueira ou esperado, daquilo que nós temos costume. Nós temos a ideia, às vezes, do povo apático, que baixa a cabeça e aceita tudo calado. Mas a Igreja de Valadares está dizendo para o Brasil, não à ditadura ministerial, não aos ditadores do púlpito, Aos coronéis. não aos coronéis. A igreja do Senhor. É o que a igreja está dizendo. A igreja é do Senhor. Não é de pastor nenhum, não. É do Senhor. É de coronel. Coronel acabou. Não tem esse mais coronel na igreja mais não. É o povo que escolhe. Não é pastor, mas é o povo que escolhe. O povo escolheu o pastor Vanderlei. Está aí o membro se manifestando. Sou membro da igreja Assembleia de Deus, da Rosa Namora Câmara, bairro de Lourdes. Tenho carteirinha e tudo. Negou, muitos foram comprados aqui para vir apoiar Salatiel, não. Ninguém na igreja não quer mais Salatiel. Chega de Salatiel. Está aí o desabafo. Desabafo de alguém que não aceita mais essa injustiça, essa arbitrariedade. Faz lembrar aquela mulher viúva que foi até Eliseu e desabafou com Eliseu, dizendo que o marido morreu e ela estava numa situação difícil. As pessoas estão desabafando, botando para fora. Vamos ver qual vai ser o desfecho desse evento. Aí as pessoas.
domingo. Tem mais microfone ali, tem problema não, vamos buscar mais. Tem lá, tá aqui debaixo. Não, tem um no bolso dele que eu vi. Não tem problema não. Do Salatiel não está permitindo os membros do Sonoplasta ter acesso ao microfone. Ele recusa liberar o microfone. Por qual motivo e razão ainda é desconhecido. Mas os membros estão querendo conseguir lá em cima.
Bem, agora, como pode ver nas imagens, pastor Salatiel está se retirando. Algumas pessoas exaltadas, fazendo gestos obscenos. Esse é o nível de pessoa que apoia quem deseja voltar. Esse é o nível de pessoas que andam com ele. Eu sou jornalista trabalhando, apenas mostrando o que está acontecendo. Uma cena triste, lamentável de se ver. Fala, Lucas, beijo, mãe! E se nós escolhemos ele, não há quem toque na igreja do Senhor. E agora está se retirando o grupo que apoia o pastor Salatiel. Alguém está nos chamando de Estão se retirando mas nós não somos pacificamente. Nós somos igreja. Pacificamente estão se retirando do ambiente, Pertençam às atitudes que sem brigas, sem agressão física, apenas alguns ânimos um pouco exaltados. Apenas pessoas com os ânimos um pouco exaltados. O pastor Salatiel se retirou e com ele o grupo que estava com ele. Infelizmente, são cenas tristes de se ver. E essa direção hoje está com o pastor Vanderlei. Inclusive, deputado do PT estava aqui apoiando eles hoje, tá? E aí agora, Apoiando sem saber o que estava acontecendo. Quando viu que a igreja é maior, achou fora. Se o Salatiel quiser a igreja com os bancos, ele pode ficar. A igreja é um organismo vivo, não são os bancos, não são o templo. Existe uma história. E essa história foi somente construída pelo Senhor. as pessoas estão se manifestando A cada membro, a cada sobre a liberdade de expressão. que nos 93